Foi? Beleza, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre renormalização. Acredito que hoje a gente já finalize a parte de renormalização em si. E amanhã, talvez, eu comece grupo de renormalização, ou então eu estou pensando em talvez falar alguma coisa sobre teoria quântica de campos efetivas, como lidar com teorias não renormalizáveis em teoria quântica de campos. Legal? Enfim, vou decidir hoje, depois da aula, o que vai acontecer amanhã. Deixa eu só começar revisando alguns aspectos da semana passada, alguns resultados da semana passada, e inclusive corrigindo algumas expressões, ou uma expressão que ficou um pouco confusa na semana passada, que foi o seguinte: na semana passada não, nas 2 semanas atrás, né, a gente discutiu a renormalização do modelo lambda F4 na aproximação a um loop. Então, só para relembrar os principais aspectos, nosso ponto de partida foi o cálculo da função de 2 pontos via regularização dimensional. O resultado foi I P2 menos N2 mais I lambda N ao quadrado sobre 32 e 2 1 sobre epsilon mais ou menos alfa, já define esse alfa, tá legal? Isso daqui numa aproximação a um loop, que no caso da função de 2 pontos corresponde a uma aproximação linear em lambda, então tudo que vier lambda ao quadrado em diante a gente joga fora. E para a função de 4 pontos, o resultado foi uma função que depende das variáveis ST e U, que são as coordenadas variáveis de Mandelstam, igual a menos I lambda mi elevado a 2 epsilon. Lembra que onde tem lambda eu estou substituindo por lambda vezes mi elevado a 2 epsilon, dar conta da dimensionalidade em d dimensões, no caso de regularização dimensional. Menos 3i lambda ao quadrado mi elevado a 2 epsilon sobre 32 pi2 menos 1 sobre epsilon mais alfa mais, vou chamar isso daqui de um F4 de S, T e U, mais termos de ordem mais alta, né? Então mais termos de ordem lambda ao cubo, ok? Definições. Esse alfa é uma notação compacta para constante de ordem Mascheroni menos 1 mais log de mi, m ao quadrado sobre 4pi mi ao quadrado, tá legal? A gente sempre se deparava com esse tipo de combinação, então só vou chamar isso de alfa. E esse meu F4, ele vai ser F4 de S, T e U, ele vai ser 1 mais
1/3 de integral em dx. Lembrando que esse dx era aquela variável introduzida como parte da parametrização de Feynman. Log de m² menos x 1 menos x s 2 mais a mesma coisa, só que substituindo s por t, s por t, mais a mesma coisa substituindo s por u. Tá legal? Então são as 3 contribuições, cada uma de um canal diferente, diagramas de 4 pontos. Esse 1 aqui, ele aparece por conta desse 1 aqui, tá pessoal? Porque quando a gente calculou na semana passada, a função de 4 pontos, ela envolvia somente o gama mais log, e aí para poder usar uma notação comum, eu estou incluindo esse 1 aqui dentro da definição. Tá legal? Beleza, então esse foi mais ou menos o ponto de partida para a discussão da renormalização. E aí a ideia da renormalização foi, primeiro, questionar qual é o significado físico desses parâmetros que aparecem nesse resultado, nessas funções de 2 e 4 pontos. Em particular, a gente tem 2 parâmetros, m e lambda, a princípio desprovidos de significado físico. Na semana retrasada, eu fiz uma modificação de m vai para um mb e lambda vai para lambda b. Não vou mais fazer isso não, tá? Eu vou manter m e lambda simplesmente. E aí eu vou colocar um subscrito naquilo que for na quantidade renormalizada. Então, a quantidade bare eu vou manter simplesmente como m e lambda. Tá legal? E a ideia era fixar esses parâmetros com base em considerações físicas. Legal? E essas considerações físicas definem o que a gente chama de condição ou condições de renormalização. Ok? Uma pergunta só. Sim. Então você vai falar de usar MB e MP também? Não, o MP eu vou continuar usando, o lambda P eu vou continuar usando. O B de barriga eu vou parar de incluir. Porque eu ainda preciso diferenciar o renormalizado do não renormalizado. Eu ainda preciso de um subscrito ali na jogada. Tá? Então, a ideia era tentar fixar esses caras a partir de condições relacionadas com a física, e essas condições são as condições de renormalização. Nós temos 2 parâmetros, o que significa que a gente tem 2 condições de renormalização. A gente precisa impor 2 condições de renormalização. A primeira delas, pensando na função de 2 pontos, é que a função de 2 pontos, avaliada na massa física, corresponde a um zero da função de 2 pontos. Em outras palavras, um polo do propagador. Tá legal? Então a ideia vai ser impor isso ordem a ordem em teoria de perturbação. E a segunda condição de renormalização vai ser I gama 4 de S0, T0, U0, onde S0, T0 e U0 são configurações cinemáticas de referência.
Então, suponha que você realize um experimento numa certa configuração cinemática. Então, essa é a configuração cinemática que está sendo utilizada aqui. Isso daqui vai dar menos I lambda P, então seria o acoplamento físico. E aí, na semana passada, eu não coloquei um 2 epsilon, um mi elevado a 2 epsilon aqui. Agora eu vou colocar um mi elevado a 2 epsilon ali. E o fato de não ter colocado isso na semana passada acabou causando algumas confusões com relação aos mi's na hora que eu fui resolver as equações. Então, colocando esse mi elevado a 2 epsilon ali, não tem nenhum problema. Tá legal? E a gente tem que ter esse mi elevado a 2 epsilon se esse cara aqui for adimensional, né? A gente está definindo uma função de 4 pontos fora de d igual a 4. Então você precisa compensar a mudança de dimensão canônica de massa com esse mi ali na jogada. Tá legal? Com base nessas condições de normalização, a gente pode derivar, digamos, a primeira condição de normalização vai dar uma relação que fixa a massa física ao quadrado em termos de lambda e lambda e m, tá legal? E a segunda vai dar uma condição que fixa lambda de p em função de lambda e m ao quadrado, tá legal? E a ideia foi tentar inverter essas relações, então buscar uma inversão dessas equações baseado em teoria de perturbação. Então fazer uma inversão perturbativa. Isso significa que o m ao quadrado vai ser mp ao quadrado, na ausência de lambda. Então, a ideia é fazer uma expansão perturbativa em lambda p. Se o lambda p for igual a zero, basicamente a equação vai ser satisfeita para m físico igual a m. Então, mp mais lambda p, uma correção de primeira ordem, que eu vou chamar aqui de delta 1, M2 e assim por diante. Tá legal? Da mesma forma, lambda vai ser lambda P 1 mais lambda P delta 1 lambda e assim por diante. Legal? Substituindo isso aqui, quer dizer, substituindo isso aqui nessa equação. E lambda P não tem. Oi? Lambda P aqui não tem. Aqui? É. Aqui tem. Mas no, já não está faturado o lambda P. Não, isso daqui seria lambda P ordem 1, lambda P ordem 2 e assim por diante. Então, substituindo aqui e resolvendo ordem a ordem em teoria de perturbação, o resultado vai ser delta 1 m ao quadrado igual a mp ao quadrado sobre 32 pi2 1 sobre epsilon menos alfa e delta 1 lambda, isso daqui é igual a 3 sobre 32 pi ao quadrado, 1 sobre epsilon menos alfa menos F4 de S0, P0, U0. Tá legal? Ok?
substituindo isso nessa expansão e retornando com o resultado agora na expressão genérica. Então, a ideia vai ser, né? Reescrevendo gama 2 de P e gama 4 de STU em função de NP e lambda P, e mantendo somente contribuições até a ordem desejada, então para o lambda 2 até a ordem lambda, e para o gama 2 a gente mantém contribuição até a ordem lambda, e para o gama 4 a gente mantém contribuições até a ordem lambda ao quadrado. Daqui o resultado vai ser gama 2 igual gama 2 de P igual a P2 menos MP, e gama 4 de P, ou I gama 4 de P, de STU. E agora já estou tomando o limite epsilon para zero, porque não tenho mais nenhum termo do tipo 1 sobre epsilon. O que eu teria aqui nessa expressão seria algo proporcional a mi elevado a 2 epsilon. Daí eu posso tomar epsilon para zero. Então, tomando epsilon para zero, isso daqui vai ser menos I lambda P menos 3I lambda P ao quadrado sobre 32 P2 F4 de STU e menos F4 de S0 T0 U0. Tá legal? Veja que se eu escolho STU igual a S0 T0 U0, esse termo se cancela e eu obtenho algo compatível com essa condição de renormalização no limite mi igual a zero, epsilon igual a zero. Tá legal? Ou seja, a conclusão aqui foi que expandindo ou escrevendo as funções de 2 e 4 pontos em termos de acoplamentos físicos, ou de forma mais geral, em termos de acoplamentos renormalizados, a gente obtém expressões finitas no limite epsilon indo para zero. Legal? Então esse seria o resultado renormalizado da nossa função de 2 pontos e 4 pontos numa expansão até um loop. Então, ordem lambda para gama 2 e ordem lambda ao quadrado para gama. Ok? Tentando entender essa inversão perturbativa ali, essa expansão de que você fez, Tá, deixa eu talvez eu refaça então aqui. Eu vou pegar só essa condição de normalização que é mais fácil, tá? Impondo essa condição de normalização com base nessa expressão, o resultado vai ser MP ao quadrado menos M ao quadrado mais lambda M ao quadrado sobre 32 π ao quadrado 1 sobre epsilon menos alfa igual a zero. Legal? O que eu fiz foi, peguei essa expressão, substituí P igual a MP. Ok? Agora eu vou substituir M e lambda com aquelas expressões. Não, isso eu entendi, mas como é que você tirou essas expressões? Isso eu entendi. Quais? Essas aqui? Isso. Esse é um Ansatz, né? Ah, tá. Eu quero uma expansão, uma série perturbativa. Um Ansatz assim, isso tem que ser desse jeito. Eu estou fazendo tudo com base numa expansão perturbativa em lambda. Uhum. Então faz sentido pensar que a inversão
também admita uma série perturbativa em lambda. E aí eu proponho uma série perturbativa em lambda com coeficientes indeterminados. Se você quiser, você pode colocar um coeficiente de ordem zero aqui. Você vai ver que ele tem que ser igual a MP. Então, eu proponho uma expansão com coeficientes determinados, substituo nessa expressão, vou substituir aqui. Então, daqui eu vou obter MP menos MP ao quadrado mais lambda P delta 1 MP delta 1 M quadrado. Ok? Isso daqui basicamente é o M quadrado. Mais o lambda eu posso simplesmente substituir por lambda P, porque a diferença seria de ordem superior. Tá? Então, posso substituir o lambda por lambda P. Esse M eu também posso substituir por MP, que a diferença vai ser de ordem superior em lambda. Então, MP ao quadrado sobre 32 π 1 menos epsilon, isso daqui igual a zero. Estou jogando fora qualquer coisa de ordem mais alta em lambda. Tá? Esse termo cancela esse. Tudo que eu tenho é de ordem lambda, isso fixa delta M2 igual a menos lambda P MP ao quadrado sobre 32 π2 1 sobre epsilon menos alfa. Aqui não mais isso, porque aqui tinha um menos aqui, global peso. Ok? E aí eu posso fazer a mesma história aqui para esse cara, com base na outra condição de normalização. Legal? Bom, essa é a história para renormalização a um loop do modelo lambda F4. Tem um aspecto, entretanto, que o modelo lambda F4 não nos permite acessar na renormalização ao loop, que é a questão da renormalização da função de onda. Né? Para poder enxergar isso no modelo lambda F4, a gente vai precisar fazer um cálculo a dois loops. Tá legal? Quando eu dei um curso desse tipo da outra vez, em 2017, eu inventei de fazer esse cálculo na aula e me arrependi profundamente. Aqui eu não vou fazer esse cálculo na aula, eu vou só colocar o resultado para vocês e vocês vão ter a oportunidade de se divertir com isso na lista de exercícios número 4. Então, aqui seria a renormalização dois loops, ou melhor, renormalização ordem lambda ao quadrado. Eu não vou chamar isso de renormalização a dois loops, porque eu vou adotar a função de dois pontos, vou calcular a função de dois pontos a dois loops e fazer a renormalização da função de dois pontos a dois loops, mas eu vou manter a função de 4 pontos a um loop, de tal forma que todo mundo fica com ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Isso não é um problema. Um problema seria tentar fazer a renormalização, por exemplo, incluindo contribuições do tipo lambda ao cubo para a função de 2 pontos e mantendo somente lambda ao quadrado para a função de 4 pontos. A gente não conseguiria fechar a conta de forma consistente. Tá? Então, a gente tem que sempre manter o ponto aqui a função de 4 pontos é o que vai fixar a renormalização do lambda. Então, numa dada ordem lambda, a função de 4 pontos tem que ser a que está com a maior ordem, maior potência, ou, enfim, pelo menos igual às outras. Eu não conseguiria fazer de forma consistente. Isso daqui é até a ordem lambda ao cubo, função de 4 pontos até a ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Porque fazer isso até a ordem lambda ao cubo exigiria informações de ordem mais alta da lambda 4. Tá? Bom, então
A ideia aqui vai ser incluir agora contribuição a 2 loops. Eu vou só jogar o resultado aqui, tá, pessoal? Isso daqui é I lambda ao quadrado, m ao quadrado, sobre 16 pi2 ao quadrado, p quadrado sobre 24 m ao quadrado vezes 1 sobre epsilon menos 1 sobre 2 epsilon ao quadrado mais alfa sobre epsilon mais um F2 de P sobre M ao quadrado, e aí fecha parênteses aqui. Legal? Esse alfa é o mesmo alfa que tinha sido definido anteriormente, então Gana-Euler menos 1 mais log. Esse F, tudo que a gente precisa saber sobre ele é que vai ser uma função finita no limite epsilon tendendo a 0, então a gente não precisa se preocupar com divergências dentro desse cara. Enfim, e essa é a contribuição divergente. Tá legal? Isso daqui, diagramaticamente falando, surge de 1/4 e um diagrama desse tipo aqui, um tese-polo duplo, mais 1/6 e um diagrama desse tipo aqui, sunset. Tá legal? Os dois diagramas estão lá na lista de vocês, para vocês calcularem no exercício 1. Tá? Esse primeiro aqui ele é razoavelmente tranquilo. Em particular, você pode mostrar que esse diagrama aqui ele pode ser reescrito da seguinte forma: um tedpole usual vezes derivada com relação a m ao quadrado de um tedpole. Então, você sabe calcular isso, basta derivar com relação a m, multiplica e aí você tem o resultado. Tá? Esse outro aqui não sabe calcular. Tá? Mas eu coloquei aqui na lista um exercício bem passo a passo de quais são as manipulações que você precisa fazer para poder calcular esse diagrama. Porque, assim, um diagrama que você simplesmente fala, vai lá e calcula, eu não consigo fazer isso. Então, precisa de alguém indicando passo a passo como fazer. Bom, tem um aspecto diferente aqui nessa contribuição a 2 loops, que a gente não se deparou antes, que é uma divergência proporcional a p quadrado. Tá? A gente vai ver que isso vai mudar um pouquinho a história pra gente. Essa divergência p quadrado, proporcional a p quadrado, vai exigir uma condição de renormalização extra, que a gente não está impondo, que a gente não precisou impor no caso da função, no caso da renormalização on loop. Então, para entender por que a gente precisa fazer isso, vamos fazer a coisa primeiro de uma forma que dê errado. Tá? Vamos explorar os problemas de termos proporcionais a p quadrado.
Eu vou focar só na função de 2 pontos, tá legal, pessoal? Porque como tudo que a gente incluiu vai até a ordem lambda ao quadrado, aquilo que já está calculado para a função de 4 pontos não vai ser alterado nessa ordem. Então a gente precisa só rever a função de 2 pontos. Tá legal? Vamos tentar então o caminho usual. Gama 2 da massa física igual a zero. Essa é a nossa condição de normalização. Tá legal? Essa condição de normalização vai gerar uma equação do tipo m ao quadrado menos m mais lambda m ao quadrado sobre 32 pi 1 menos epsilon menos alfa mais lambda m ao quadrado sobre 16 pi quadrado ao quadrado m p ao quadrado sobre 24 m ao quadrado 1 sobre epsilon menos 1 sobre 2 epsilon mais alfa sobre epsilon mais f2 mp ao quadrado sobre m. Bom, isso daqui tem que ser igual a zero, né? Então, condição de normalização zero é igual a isso tudo aqui. Tá legal? A ideia vai ser utilizar uma expansão novamente, então m ao quadrado é igual a mp ao quadrado mais lambda p delta 1 n ao quadrado mais lambda p delta 2 n ao quadrado mais termos de ordem mais alta que são irrelevantes e lambda é igual a lambda p 1 mais lambda p delta 1 vezes lambda mais termos de ordem mais alta. Tá legal? Esse cara e esse cara já estão calculados. Tá legal? Se você pode a princípio substituir aqui, impor isso ordem a ordem e recalcular esses dois caras. E você vai ver que o resultado é o mesmo o mesmo resultado que foi obtido a um loop. Então, digamos, ao substituir essa expansão aqui, a única informação nova que a gente vai obter vai ser em relação a esse termo aqui. Tá legal? Em particular, substituindo aqui, não vou fazer isso em detalhes porque é uma continha um pouquinho chata de fazer. Delta 2 M2 é igual a MP ao quadrado sobre 16π ao quadrado 1 sobre 2 epsilon ao quadrado mais 1 sobre epsilon 1 sobre 24 menos alfa menos 3 quartos de F a quarta S T U mais alfa 2 mais 3 alfa a quarta F4
de S0, P0, U0 mais F2 de 1. Ok? Então esse é o delta 2m quadrado. Veja que o delta 2m quadrado envolve informação sobre a função de 4 pontos. Né? A gente tem esse f à quarta, desculpa, esse f4 de S0, T0, U0 está relacionado com a fixação de condição de renormalização da função de 4 pontos. E isso ocorre porque quando você substitui isso aqui, quando você olha para esse termo aqui, você vai ter uma contribuição envolvendo esse delta 1 lambda, que vai estar em ordem ainda que a gente tem que considerar. Vai estar em ordem lambda ao quadrado. Então, lambda vezes... Bom, isso daqui basicamente vira um lambda ao quadrado delta 1, 2, né? E o delta 1, 2 foi calculado anteriormente na renormalização a um loop. Tá legal? Bom, até aqui, sem problemas. A questão é que agora a gente tem que tomar... a gente tem que reescrever a função de 2 e de 4 pontos em termos das quantidades renormalizadas, ou seja, em termos do lambda P e do lambda e do MP. A função de 4 pontos vai continuar sendo a mesma, dado que a gente não está incluindo nenhum termo adicional, a gente está focando na função de 4 pontos em ordem lambda ao quadrado. Já a função de 2 pontos, ela, além dessa contribuição aqui, ela agora carrega uma contribuição do tipo lambda P ao quadrado, MP ao quadrado, sobre 16 π ao quadrado, 1 sobre 24 epsilon, P quadrado sobre MP ao quadrado, menos 1, mais F2 de P quadrado sobre M ao quadrado, menos F2 de 1. Tá legal? Bom, note que esses dois resultados são consistentes com a condição de normalização. Se eu imponho a configuração S0, T0, U0 aqui, isso vai embora e sobra só isso, que era a nossa condição de normalização em Y tendendo a 0. Se aqui eu imponho P quadrado igual a MP ao quadrado, isso vai para 0, isso vai para 0, isso vai para 0. Então são consistentes com a condição de normalização. Ali você está falando que dá 1, então está falando alguma coisa ali, né? Como é que é? Aqui é F de 1. Não, no outro. Aqui? Não, do lado. Não, o F, para ele dar 1 aí, teria que ser MP embaixo, né? Ah, isso. É que eu aprendi. Obrigado. Exato. Então, substituindo P igual a MP, isso cancela com isso cancela com isso cancela com isso é igual a 0, que é a condição de normalização. Você falou que de quarta ordem a gente não mexe, por quê? Só para me relembrar. Como que é? A função de quarta ordem. A função de 4 pontos? Por que ela não Porque a gente está simplesmente, a gente não está aumentando a ordem na função de 4 pontos. Eu estou aumentando a ordem só na função de 2 pontos. Porque de 4 pontos já é lambda ao quadrado. Já é de ordem lambda ao quadrado. Então aquilo que já tinha sido feito a um loop, Verdade. já era suficiente aqui. Beleza. Legal? Mas veja, a condição de renormalização está sendo satisfeita, mas o resultado não é finito em epsilon tendendo a 0. Então, a conclusão aqui é que o gama 2 de P ainda diverge em epsilon tendendo a 0. Ok? Então falhou a renormalização. Está.
Pode explicar de novo porque eu não mexo na função de 4 pontos? Eu estou estendendo o cálculo somente na função de 2 pontos. Isso foi uma escolha minha. E como aqui eu tenho contribuições até a ordem lambda ao quadrado, e na função de 4 pontos, não loop, eu já tinha contribuições até a ordem lambda ao quadrado, como tudo que eu estou fazendo vai até a ordem lambda ao quadrado, aquilo que já estava feito para função de 4 pontos já é suficiente. Legal? Se eu estivesse estendendo isso daqui para a ordem lambda ao cubo, aí sim eu teria que rever algumas coisas na função. Mas ainda assim, não mexeria nessa parcela. A parcela que está calculada numa dada ordem não se altera quando você for para a próxima ordem. E acrescentar uma parcela. Você vai acrescentar uma parcela proporcional ao lambda ao cubo. Mas aquilo que está fixo aqui já está resolvido. Veja, aqui, né? Eu mudei a parcela proporcional ao lambda ao quadrado, mas aquilo que era proporcional ao lambda zero permaneceu intacto. Aquilo que era proporcional ao lambda também permaneceu intacto, que era zero. Ok? Mas o ponto importante aqui é que a gente renormalizou, mas a renormalização não foi suficiente para eliminar as divergências. Tá? O que fazemos? Mas eu colocar mais uma condição, eu vou colocar uma condição, vou fixar quem com essa condição? E cada condição vai estar relacionada a um parâmetro livre. A UMI, né? Não. O Mi está livre, entre aspas. O Mi está livre, mas o Mi é um parâmetro artificial da regularização dimensional. E o resultado aqui já não depende mais em Mi também. As contribuições de Mi já cancelaram tudo. Então, o ponto aqui é, cada condição de renormalização tem que estar associada a algum parâmetro livre. Algum parâmetro livre pensando nos parâmetros que eu tenho de partida na minha teoria. Então, eu parto de uma teoria onde eu tenho m ao quadrado e onde eu tenho lambda. E só isso. É só que você pode sempre refitar, né, que a gente fala, né? Refitar, né? Refitar que eu falo é aumento de escala, né? Você reescalonar o mesmo sistema. Meio com m ao quadrado ou multiplicar aquele lá é o mesmo sistema, não está mudando, né? Mas aí isso daí está sendo fixado por essas duas condições de normalização já, né? Fixar o m já era, a gente já fixou ele, não tem mais o que fazer com relação a m. Não estou falando fixar o m, estou falando como é que você resolve esse negócio de reescalonar seu sistema? Eu não sei se eu entendi muito bem. Bom, deixa eu explicar aí, depois precisa ver se é isso que... Eu não sei se eu entendi muito bem o que você está propondo. Agora a gente precisa lidar com aquilo que a gente chama de renormalização na função de onda. Bom, a ideia é a seguinte, né? O nosso ponto de partida foi uma lagrangiana desse tipo aqui. Lagrangiana de Klein-Gordon, e sobre 2φ menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta. Se você quiser, já pensando em regularização dimensional, isso daqui seria um lambda vezes mi elevado a 2 anos. Tá legal? Quem foi que falou que esse cara na frente do termo cinético tem que ser igual a 1 meio?
sempre inclui aquilo ali como sendo um meio, mas quem foi que falou que aquilo ali tem que ser igual a um meio? Ou, dito de outra forma, quem foi que falou que eu não tenho um parâmetro multiplicando o termo cinético? A gente tipicamente não inclui esse parâmetro multiplicando o termo cinético porque a gente tem a liberdade de reescalonar o campo, redefinir o campo, de modo a absorver esse parâmetro. Tá legal? Então, por exemplo, suponha que o termo cinético tem a forma do tipo Zφ dmi. E aí aqui eu vou chamar dmr, onde esse R aqui está relacionado com renormalizado. Tá? Isso daqui é equivalente a isso, onde φ é igual a Zφ elevado a meio vezes φr. Ou seja, tipicamente a gente não inclui um parâmetro aqui, porque se eu tivesse incluindo um parâmetro aqui, eu poderia reabsorver uma redefinição de campo. Tá legal? Então, o ponto geral aqui é que nós temos a liberdade de redefinir campos. Em particular, a gente vai trabalhar com uma redefinição do tipo campo original é igual a z elevado a meio campo renormalizado. Esse cara que a gente chama de renormalizado constante de função de onda então, o z é chamada constante de renormalização da função de onda. Nome horrível, mas não é minha culpa. Tá? Tem função de onda nenhuma na jogada aí, né, pessoal? Mas enfim, não é minha culpa. No fundo é uma constante de renormalização de campo, né? Mas por algum motivo decidiram chamar isso de função de onda. Acredito que venha lá dos primórdios de equação de Klein-Gordon, por exemplo, onde o φ ainda era pensado como uma função de onda para uma partícula relativística. Uma generalização da mecânica quântica para uma mecânica quântica relativística. Enfim, esse é o nome. E esse cara vai ser o nosso campo renormalizado. Ok? Bom, eu tenho a possibilidade de, digamos, eu vou... com base no campo φ, eu posso calcular a minha ação efetiva, que depende de φ, tá legal? E com base no campo φ renormalizado, eu posso calcular uma ação efetiva renormalizada que depende do meu campo renormalizado. Legal?
tendo esse resultado, eu posso redefinir isso como sendo Zφ elevado a meio φ renormalizado, tá? E esses dois resultados têm que concordar. Legal? Se você quiser, eu posso calcular isso. Eu redefino o meu campo, dada a minha liberdade de redefinir campos, e aí eu defino a minha ação efetiva renormalizada como sendo, então, posso definir a minha ação efetiva renormalizada como sendo a ação efetiva substituindo campo por campo renormalizado com essa função de O. Tá legal? Consequência daqui. A função de n pontos renormalizada, então derivo n vezes com relação ao campo φ renormalizado e tomo φ igual a zero, isso daqui vai ser uma função de n pontos que depende de um conjunto de momento P1, P. Isso daqui vai ser igual a z φ elevado a n sobre 2 gama n P1 P. Tá legal? Onde daqui para cá o que eu fiz foi utilizar uma espécie de regra da cadeia, derivada com relação a φ renormalizado é igual a derivada com relação a φ, com relação a φ renormalizado, derivada com relação a φ. Utilizo isso daqui. Isso daqui é igual a z φ elevado a 1 meio de φ. Tá legal? Bom, cada uma dessas uma função de n pontos envolve n derivadas dessas. Então tem o z elevado a n aqui. Tá legal? Bom, então agora eu tenho uma proposta de ação quântica ou função de n pontos renormalizada obtida a partir dessa liberdade que eu tenho de redefinir campos. E eu vou impor condições de renormalização com base nesse objeto agora. Ao invés de impor condições de renormalização com relação a esse objeto, eu vou impor condições de renormalização com base nesse objeto. Agora eu tenho um parâmetro a mais. Então eu posso impor uma condição de renormalização a mais. Tá legal? Então a ideia aqui é: temos 3 parâmetros. Zφ, m e lambda. Para fixar esses 3 parâmetros, eu vou impor 3 condições de renormalização. A primeira delas, gama R em MP igual a 0. Então, o polo do meu propagador renormalizado corresponde à massa física, ou a massa física é um zero da minha função de 2 pontos renormalizada. Função de 4 pontos. Fechando. Função de 4 pontos. E função de 4 pontos avaliada em S P0
o zero é igual a menos I lambda, lambda P, né? Isso daqui é normalizado, né? Lambda P mi epsilon, mi elevado a 2 epsilon, tá? E a terceira condição vai ser na própria função de 2 pontos. Eu quero fixar algo relacionado ao termo cinético, é uma função de 2 pontos no trilevel. Tá legal? Que vai ser o seguinte, eu vou impor que a derivada com relação à função de 2 pontos. Então, derivada da função de 2 pontos normalizada com relação a p², avaliada em p² igual a 0, isso vai ser igual a 1. Tá legal? Essa não tem uma consideração física por trás dela. Essa daqui é uma cópia de uma condição satisfeita pela ação em trilevel. Se você pega o que seria a função de 2 pontos trilevel, é isso aqui, né? Deriva com relação a p². Vai dar 1, então p igual a 0 continua sendo 1. Então, basicamente, eu estou imitando essa condição a todas as ordens em teoria de perturbação. Significa que ela vai deixar de ser válida a trilevel. Eu vou redefinir esse cara a trilevel. Né? Ok? Bom. A primeira condição, essa daqui, ela basicamente gera z² que multiplica a função de 2 pontos inteira avaliada em P2 igual a M físico, né? Mais bom, alguma coisa aqui dentro, isso daqui igual a 0. Só voltando aqui uma etapa, né? Por que eu procurei estabelecer essa relação aqui? A princípio eu não precisava estabelecer essa relação, bastaria eu voltar à minha ação original, colocar um z aqui e recalcular tudo enfiando esse z no meio das contas. O motivo pelo qual eu estabeleço essa relação é que na prática é mais fácil calcular sem o z e no final só multiplicar por z. Tem uma equivalência entre esses dois resultados. Legal? Porque eu posso redefinir o campo. Ok? Bom, então essa é a condição de normalização correspondente à função de 2 pontos avaliada na massa física. A próxima vai ser a função de 2 pontos, derivada da função de 2 pontos. F2 linha 0, isso daqui é igual a 1. Se eu não me engano, dá para mostrar que isso daqui é igual a 0, tá? Esse F' avaliado em P igual a 0. Mas, como eu não verifiquei isso, eu vou manter esse cara aqui na jogada. Esse F a gente não tinha definido, né? Esse F é a parte finita da contribuição a 2 loops. Então eu não defini ele explicitamente. A única coisa que basta saber é que ele é finito em epsilon igual a 0, tendendo a 0, e eu acho que F2' avaliado em P igual a 0, eu acho que isso é igual a 0. Mas como eu não tenho certeza, eu não vou usar isso.
E por fim, a condição de renormalização associada à função de 4 pontos vai ser z quadrado lambda mais 32, 3 lambda ao quadrado sobre 32 π quadrado menos 1 sobre epsilon mais alfa mais F4 de S0 T0 U0 isso daqui igual a lambda P. Tá legal? Bom, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas. Tenho Z, tenho lambda e tenho M. Tá legal? Então eu posso inverter essas 3 equações perturbativamente novamente. Perturbativamente novamente. Ali é lambda P, é mi elevado a 2 epsilon, né? Onde que é? Ali, menos, né? Com sinal negativo ou não? Aqui? É. Não, aqui eu já fatorei o mi elevado a 2 epsilon e cortei o menos. O menos e o mi elevado a 2 epsilon apareceram dos dois lados. Então a ideia agora vai ser buscar por uma solução perturbativa. Trazer M2 e lambda. Então, novamente, a ideia vai ser, eu escrevo m ao quadrado igual a m físico ao quadrado mais lambda p delta m1, delta 1m, né? Delta 1m ao quadrado mais lambda p ao quadrado delta 2 m ao quadrado e assim por diante. Lambda igual a lambda p 1 mais lambda p delta 1 lambda. Não preciso ir além disso, porque ele já está ordem lambda ao quadrado, e aqui eu tenho basicamente até a ordem lambda ao quadrado. E aí eu tenho uma solução perturbativa também para o z. Então o z vai ser 1 mais lambda p delta z mais lambda p ao quadrado, então delta 1z delta 2z mais termos de ordem mais ampla. Tá legal? A ideia é a mesma então. Substituo aqui, encontro várias equações, uma equação para cada um desses deltas. Aqueles que já foram calculados anteriormente permanecem os mesmos. Então, já temos isso, já temos isso, e já temos isso também. Ele vai continuar sendo o mesmo que foi calculado na nossa tentativa, ele não deu certo. Mas ele vai, a condição de normalização continua sendo satisfeita, né? Lembra que lá ele estava satisfazendo a condição de normalização. Ele só não estava dando um resultado finito, mas satisfazia a condição de normalização. Ok? Então falta calcular isso e isso. Quanto é isso? Isso daqui é igual a zero. Por que eu sei que é igual a zero? Ela é uma contribuição de ordem lambda para algo relacionado à função de 2 pontos. E quando a gente renormalizou a função de 2 pontos em ordem lambda, a gente não precisou se preocupar com o z. Significa então que esse cara tem que ser igual a zero. Tá? E o motivo pelo qual a gente não precisou se preocupar com o z na renormalização da função de 2 pontos em um loop, ou seja, ordem lambda, foi que não tinha nenhuma contribuição proporcional a p quadrado.
Não tinha nenhuma contribuição dependente de momento naquele resultado. Então, basicamente, inforça que delta 1 de Z é igual a zero. E esse daqui é o cara não trivial. Enfim, basta substituir aqui, basicamente essa equação vai ser quem vai determinar o delta Z2. O delta Z2, se vocês calcularem, vai dar, então, a única informação nova é que o delta 2 de Z é igual a menos 1 sobre 16 π ao quadrado 1 sobre 24 epsilon mais F2' de 0 e aí fecha parênteses aqui. Tá legal? Bom, basicamente é essa expressão aqui com sinal menos. Né? Bom, com base nisso, a gente pode agora voltar e calcular. Vou fazer aqui em cima. Então, o passo final, né, é calcular gama R e gama 4R em termos MT e lambda P. Tá legal? Bom, o gama 2 R de P quadrado, basta pegar, bom, a expressão que seria para o gama 2, multiplicar por Z e substituir as expressões explícitas, né? Isso daqui vai dar P quadrado menos MT ao quadrado mais IMP lambda P ao quadrado sobre 16 π ao quadrado F2 de P2 sobre N menos F1 mais o menos F2 0 de P2 massa física menos 1 e aí fecha parênteses. Bom, isso aqui mais contribuições de ordem lambda PO. Ok? Então aqui já no limite epsilon tendendo a zero. O gama 4 renormalizado, gama 4 renormalizado vai ser o gama 4 anterior vezes z quadrado, só que o z quadrado não vai interferir em nada, porque o z começa com ordem lambda ao quadrado. Então, se eu multiplico o gama 4 por alguma coisa por ordem lambda ao quadrado, vai dar uma contribuição de ordem pelo menos lambda ao cubo. Então, não interfere em nada. Então, a gente vai basicamente reobter o resultado anterior, ou seja, menos I lambda P menos 3I lambda P ao quadrado sobre 32 π ao quadrado
F4 de STU menos F4 de S0, T0, U0 mais contribuições de ordem lambda ao. Legal? Agora sim, todo mundo finito. Eu só. Quando você falou que S0, T0, teve que. Só que a gente. Aquele mi sumiu, né? É porque a gente já está no limite epsilon tendendo a zero já. Ah, Eu estou tomando epsilon tendendo a zero aqui. Acho que no gama 4 falta o I do lado esquerdo. Como é que é? Acho que no gama 4 falta o I do lado esquerdo. No gama 4 faltou o I do lado esquerdo e no gama 2 sobrou um I do lado direito. Então, esse I está perdido ali, né? Tinha um I fugido. Conservação de I estava ok. o MP, né? No F2 ali. Como é que é? No F2 ele é P quadrado dividido por MP ao quadrado, né? Para dar 1. Ah, peraí. Que é F2, P quadrado dividido por M ao quadrado. Ah, sim. Isso. Ah, aliás, eu esqueci de comentar. Na aula passada tinha uma... Se vocês se lembrarem, né? Na função de 4 pontos, teve uma etapa em que eu peguei a parte finita, subtraí com uma outra parte em S0 e disse que isso daqui era igual a algo assim, por conta de propriedade do log. Isso. Isso aqui tá errado, né, pessoal? Que na verdade não. Então, apaguem isso da memória de vocês, tá? Foi lá no finalzinho da aula passada. Bom, então é isso. Temos modelo lambda Φ4 renormalizado até a ordem lambda ao quadrado. Você falou que, só fazer uma pergunta, mesmo você fazendo a renormalização, né, esse parâmetro a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Porque Qual? o lambda. Ok. Porque na realidade o que a gente está fazendo é jogando as divergências para termos de ordem bem lambdas mais altas. Isso. Então assim, você teria, vamos supor, você estaria com uma briga entre lambda e 0 vezes infinito, vamos supor. Tá tendo uma briga ali. Quem que vai ganhar essa disputa aí, né? Mas o ponto é você faz isso ordem a ordem. Então, por exemplo, se você, o que a gente fez aqui significa que as divergências agora estão no mínimo, são no mínimo proporcionais a lambda ao cubo. Se você refizer agora a conta, incluindo contribuições de ordem lambda ao cubo, você vai jogar as divergências para a ordem lambda a quarta, e assim por diante. Então, você trunca a sua série numa dada ordem, e nessa ordem onde ela foi truncada, é consistente. Então, é sempre pensando ordem a ordem inteira de perturbação. E dentro dessa filosofia, você não está permitido fazer perguntas sobre a ordem, uma ordem acima. Se você quiser fazer perguntas sobre a ordem acima, você tem que calcular. E aí você vai ver que você vai jogar para a ordem. Então é sempre uma ordem além daquela que você está calculando. Mas aí tem um ponto aqui que é o seguinte, né? A gente fez a renormalização loop, legal, funcionou. A gente tentou fazer a renormalização a 2 loops e vimos que teve um problema na função de 2 pontos. A gente conseguiu consertar, incluindo o z. Quem garante agora que se eu fizer ordem lambda ao cubo, eu não estrago de novo a brincadeira? Aí entra um trabalho monumental da década de 60, 50, 60, bom, eu lembro só da sigla dos autores, BPHZ, renormalização BPHZ, onde eles mostram que ordem a ordem isso é válido a todas as ordens de teoria de perturbação. Então, de fato, você precisa de um número finito, no caso aqui do lambda Φ4, você precisa de 3 condições de renormalização apenas. Então,
Você não vai gerar nada na próxima ordem que vai exigir algum parâmetro novo, da mesma forma que a gente precisou fazer quando a gente passou de 1 para 2 números. E isso é verdade porque a gente está falando de uma teoria renormalizável. E esse critério de renormalizabilidade está amarrado por aquela discussão de contagem de potências. Mas essa prova BPHZ, esse método BPHZ, mora na minha vasta zona de ignorância. Não vou falar disso. No livro do Zanjustan, ele tem um capítulo onde ele discute uma prova por indução baseada em grupos de normalização. Eu vou tentar dar uma olhada para ver o que eu consigo entender de lá. Se eu conseguir entender alguma coisa, talvez dê para trazer para a aula, mas não prometo nada. Não sei o quão complexo. Bom, só para finalizar a discussão, deixa eu sistematizar um pouquinho o procedimento e aí fazer contato com nomenclatura que vocês podem encontrar por aí. Tá? Até agora eu discuti renormalização, falei de condições de renormalização, a gente está eliminando infinitos, blá blá blá. E se vocês já ouviram falar alguma coisa de renormalização na vida de vocês, talvez vocês estejam sentindo falta da expressão contratermo. Né? Não falei nada de contratermo até agora. Então deixa eu fazer um pouquinho deixa eu fazer um contato com esse jargão mais comum quando a gente fala de renormalização. Então vamos sistematizar. Então a ideia é a seguinte, né, pessoal? O nosso ponto de partida foi uma ação pensando em regularização dimensional, uma ação em D dimensões, com um termo cinético, dmφ menos m2 sobre 2, φ quadrado menos mi elevado a 2 epsilon lambda sobre 4 pi φ a 4. Tá legal? A gente já discutiu a possibilidade, bom, com base nessa ação, você pode derivar a sua ação efetiva, que depende de φ. Eu vou colocar aqui mais explicitamente, ela vai depender de φ e vai depender de parâmetros m quadrado, lambda, mi quadrado e epsilon. Tá legal? Ok? Esse é o resultado da ação efetiva. Isso daqui te permite calcular funções de n pontos com relação a esse campo φ, que depende. Então, função de n pontos, que depende de um conjunto de momento, ok? De m ao quadrado, lambda, mi quadrado, epsilon. Ok? E isso daqui, em geral, vai ser divergente para epsilon tendendo a zero. Ok?
Bom, a gente tem liberdade de redefinir campos, então eu vou redefinir a minha ação, incluindo agora um campo renormalizado. Ok? Vou redefinir o meu campo, então vou avaliar a minha ação no meu campo redefinido. Isso daqui vai dar integral em d dx, zφ, dmφr, dmφr, menos zφ m sobre 2, φr ao quadrado, menos mi 2ε, zφ ao quadrado, lambda sobre 4π φ ao quarto. Ok? Eu vou introduzir uma notação que é o seguinte: a gente tem a possibilidade de redefinir campos e a gente tem a possibilidade de redefinir acoplamentos também. RR? Aqui é RR e aqui é R. A gente tem a possibilidade de redefinir campos, a gente tem a possibilidade de redefinir acoplamentos. Então eu vou definir Z vezes M igual a um ZM ao quadrado vezes MR. Agora eu estou usando o subscrito R para o acoplamento, renormalizado. Legal? E o motivo pelo qual eu estou utilizando o subscrito R e não o subscrito P é que a condição de renormalização não necessariamente precisa ser definida em termos de acoplamentos físicos. Pode definir uma outra condição qualquer, que simplesmente elimine as divergências para você. Legal? Então o caso MP é um caso particular de uma classe mais ampla de acoplamentos renormalizados. Tá legal? E da mesma forma eu vou definir Zφ ao quadrado, lambda, igual a Z lambda, lambda, R. Ok? Então, a minha ação Zφr eu posso escrever como sendo ddx de Zφ sobre 2 dmφ R, dmφ R menos Z M2 MR ao quadrado sobre 2 φr mais ou menos mi 2 epsilon Z lambda lambda R sobre 4 fatorial φ R a quarto. Tá legal? Ok? Bom, daqui eu posso calcular a minha ação efetiva, que depende de Z φr. Ok? E reescrevendo os acoplamentos, isso daqui pode ser reescrito em termos de MR ao quadrado, lambda R mi epsilon Zφ Zm Z lambda. Ok? E isso é o que a gente chama de ação efetiva renormalizada, que depende desse cara. Vai depender de todos esses acoplamentos também, tá? Só que eu não vou escrever aqui. Ok? Com base naquela regra da cadeia de antes,
gama n de R é igual a um Z φ n Z φ elevado a n sobre 2 gama n de bom, isso daqui vai depender, então deixa eu colocar aqui uma dependência, né? Num conjunto de momento. Então, gama R depende de um conjunto de momento. Isso daqui depende de um conjunto de momento. E aí vai depender dos acoplamentos renormalizados. Vai depender de I e epsilon, no princípio. E vai depender das constantes. Esses objetos, tá? Esses Zm, Z lambda, são chamadas constantes de renormalização, tá? Ok? Então, esse objeto depende das constantes de renormalização. A ideia da renormalização, de forma geral, consiste em, então, de forma geral, bom, vou colocar assim, né? O procedimento de renormalização. Ele consiste em você impor sobre os gamas N uma certa configuração cinemática em particular, tá legal? Vou chamar ele de P barra. Isso permite fixar Zφ, Z lambda e Zn2 numa dada ordem de perturbação, de tal forma que o limite epsilon tendendo a zero desse objeto para uma configuração genérica é finito quando você escreve explicitamente os caras obtidos aqui anteriormente. Então essa é a ideia. Você usa esse resultado obtido pela sua condição de normalização de tal forma a substituir nesse cara, e aí o limite epsilon tendendo a zero torna-se finito. Se você quiser, você pode pular essa etapa aqui da condição de normalização. E você pode simplesmente escolher esses caras de forma a matar a divergência que apareceria aqui, né? E aí são os diferentes esquemas de normalização possíveis. Tá legal? Você tem, por exemplo, só para mencionar alguns. Deixa eu retomar aqui o meu gama 2 on loop. Isso daqui era isso, menos. Deixa eu colocar isso aqui como exemplo. Então.
Então, eu vou fazer um exemplo sem pôr a condição de normalização. Vou só escolher o Z de maneira a matar a divergência. Legal? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou considerar o gama 2 a um loop. P quadrado menos M2 mais... como é que era? Lambda m ao quadrado sobre 32 pi 1 sobre epsilon mais alfa. Legal? O meu gama 2 renormalizado vai ser Zφ, que multiplica P quadrado, e aí aqui eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar aqui M, eu posso reescrever em termos da constante de normalização, então eu fico com Zφ a menos 1, Zm, M renormalizado, ok? Mas, aqui eu já vou fazer um passo adicional, que é, eu já vou substituir o lambda por um lambda renormalizado e o m pelo m renormalizado, eu sei que a diferença vai ser de ordem mais alta. Então, em geral, a ideia aqui é, esses z's, eles correspondem, em geral, a 1 mais termos de ordem lambda renormalizado. Tá? Então, ordem 0 seria ordem trilevel, então os z's são iguais a 1. E aí, as correções são pelo menos de ordem lambda renormalizados. Então, como eu estou parando a minha série de potências em ordem lambda, eu já posso substituir aqui em primeira ordem lambda, eu posso substituir por lambda renormalizado e m renormalizado. Legal? Sobre 32 pi ao quadrado, 1 mais alfa. Ok? Isso daqui é igual a Zφ P2 menos Zm2 m renormalizado mais lambda m. Aqui eu sei que eu posso substituir esse z. Esse z vai bater aqui. Então, z vezes lambda eu posso substituir simplesmente por lambda, se eu estiver parando em ordem lambda. Então, eu posso manter simplesmente isso, né? 32 pi ao quadrado, 1 menos epsilon mais alfa. Ok? Então, isso daqui vai ser o meu Z de P. Ok? Bom, a ideia aqui então vai ser escolher simplesmente os z's de modo a obter uma expressão finita. Então, a primeira escolha vai ser tomar Zφ igual a 1, dado que o Zφ só aparece aqui, então ele não tem que matar nenhuma divergência, não tem nenhuma. Se você quiser de outra forma, né? A ideia é, eu uso esse cara para matar alguma divergência. Como eu não tenho nenhuma divergência proporcional a P2, eu não tenho por que eu usar esse cara diferente de 1. Tá legal? E aí, aqui eu vou reorganizar da seguinte forma. Eu posso reescrever isso aqui como sendo m ao quadrado vou tomar Zm como sendo 1 mais um delta Z, então aqui eu ficaria com menos delta Zm, ok?
mais lambda R. Bom, eu vou colocar o delta Z como sendo proporcional a lambda. Então eu fico com lambda R, delta Z, 1 sobre 32 π quadrado, 1 mais epsilon. Ok? Gustavo, ali no 1 sobre epsilon menos alfa não deveria ter um zφ em cima? Isso. Eu estou usando isso aqui, zφ vezes lambda R é igual a lambda R mais lambda R ao quadrado. Porque o Z é 1 mais ordem lambda R. Então, como eu estou truncando em ordem lambda R, eu posso ignorar. Então, simplesmente ignoro isso. Beleza? Bom, deixa eu escrever isso aqui um pouquinho mais explícito. Isso daqui é MR menos delta Z M mais 1 sobre 32 π 1 sobre epsilon menos, quem era o alfa mesmo? Menos gama mais 1 mais menos log de... Bom, aqui eu já posso substituir por M normalizado, né, porque a diferença vai ser de ordem mais alta, sobre 4π mi, e aí fecho isso. Ok? Tá? Bom, aqui eu tenho algumas escolhas. Então, isso aqui vai ser 1 mais. Bom, 1 mais lambda renormalizado vezes, e aí eu tenho algumas escolhas. Se eu coloco, por exemplo, bom, vou dividir já aqui pelo 32 π quadrado, tá? Se eu coloco isso daqui como sendo simplesmente 1 sobre epsilon, tá? Bom, essa contribuição como um todo aqui é o delta Zm, né? Então, o 1 sobre epsilon daqui mataria o 1 sobre epsilon daqui. Tá? Tornou o resultado finito. Mas sobrou uma contribuição aqui. Isso daqui é o que as pessoas costumam chamar de MS. Minimal Subtraction Scheme. Tá? Se eu coloco isso daqui como sendo 1 sobre epsilon menos gama E mais 1, também tornou a coisa finita aqui. Matou 1 sobre epsilon, só que matou algo a mais. Isso daqui é o que as pessoas costumam chamar de MS bar. Minimal Subtraction Scheme, ou Modified Minimal Subtraction Scheme. Eu tinha a possibilidade de escolher esse cara para matar a coisa completa também. Essa era aquela nossa escolha de antes. A escolha correspondente a tomar a massa física como sendo a massa renormalizada. Então, se eu tomo isso daqui tudo como sendo ΔZ, eu satisfaço aquela nossa condição de renormalização de gama 2 na massa física igual a zero. Ok? Todas essas escolhas são igualmente válidas. Só tem que tomar cuidado com relação ao significado dos desacoplamentos em cada uma delas. Se você faz uma renormalização usando MS ou MS barra, tá? Você vai obter uma expressão que vai envolver uma massa renormalizada que não é a massa física, que ela não é um polo do seu propagador. Tá legal? Então, em geral, minimal subtraction é o que elimina só 1 sobre epsilon, e o MS barra é o que elimina também esse termo aqui proporcional ao gama de Euler mais 1. Ok? Contratermos.
Só para a gente poder encerrar. Então, deixa eu retomar essa expressão aqui. S de Zφ no meio, de φr. Isso daqui é integral ddx 1 sobre 2, bom, Zφ dmφ r, dmφ r menos Zm ao quadrado, mr ao quadrado sobre 2, φr ao quadrado menos mi 2epsilon, z lambda, lambda renormalizado sobre 4 fatorial φr a quarta, ok? Eu vou utilizar Zφ igual a 1 mais, bom, vou simplesmente chamar isso de delta Z, legal? Toma cuidado com a notação daqui para cá, tá pessoal? Aqui eu estava incluindo o lambda dentro do, bom, só para evitar confusões, deixa eu dividir por lambda t aqui, dividir por lambda t, aí não tem, ok? Então, estou decompondo o Zφ dessa forma, vou decompor o Zm da mesma forma, e vou decompor o Z lambda da mesma forma, ok? Onde fica subentendido que cada um dos ΔZs é de pelo menos ordem lambda renormalizada, pelo menos ordem lambda renormalizada, ok? Com base nisso, eu posso reescrever a expressão lá de cima que é Zφ igual. Então eu vou abrir cada um deles em 1 mais ΔZ, tá? E aí eu vou ficar com dx 1 dmi φr dmi φ r menos mr sobre 2 φr menos mi 2epsilon mi r sobre 4 fatorial φr a quarta mais integral em d dx d φ sobre 2 dmφr dmφr menos dz m m2 r sobre 2 φr ao quadrado menos 2 epsilon delta z lambda r sobre 4 fatorial φr a quarta. Ok? Essa parcela de cima a gente chama de ação renormalizada, que depende do campo renormalizado, dos parâmetros renormalizados. Tá? E essa parte de baixo é a famosa ação de contratermos. Legal? Então, daqui que vem a ideia de que renormalização consiste em você adicionar ou subtrair uma contribuição para a sua ação, que vai ser proporcional a algo que, em última instância, envolve termos divergentes. Então, a ação de contratermo ela traz uma divergência que vai ser adicionada à ação renormalizada, de tal forma que, quando você calcula as funções de n pontos e expressa tudo em termos de acoplamentos renormalizados, os resultados são finitos.
Tá legal? Então essa é a chamada ação de contra termos. Se você abrir o Heider, esse vai ser o começo da discussão. Tá? Em geral, enfim, boa parte dos livros começam por aqui e aí discutem renormalização a partir disso. Você está subtraindo algo na sua ação, você subtrai de tal forma a compensar uma divergência. Mas não. No fundo, vem de fixar condições de renormalização que surgem a partir da pergunta: que diabos que é cada um desses acoplamentos? O que significa isso na sua expressão? Isso que está na sua expressão tem alguns significados, tem que fixar em termos de algum experimento, e isso vai te permitir eliminar as divergências. E aí sim você consegue fazer conexão com essa versão de subtrair contratermos. Que na prática acaba sendo mais fácil. Na prática, muitas vezes, a gente, na hora de lidar com divergência, a gente vai lidar em termos de ação de contratermos. Em particular, se você for calcular divergências de ordem mais alta. De 2 loops ainda foi factível com base na ideia de impor condições de renormalização, mas acaba sendo mais prático lidar em termos de contratermos. E se eu não me engano, a prova de renormalizabilidade das ordens envolve bastante propriedades de contratermos e tudo mais. Então, eu só optei por fazer esse caminho alternativo, porque aí já fica bem claro logo no início qual é o significado da renormalização. Ela não surge como algo artificial. Acredito. Não sei se vocês encararam da mesma forma, mas pelo menos para mim essa versão de partir de condições de renormalização, a partir dessa pergunta, né, do que é cada um dos acoplamentos que aparecem ali, permite um tratamento muito mais natural do problema. E aí no final aqui a gente faz essa conexão com isso. Tá legal? Dividiu ali por lambda p por t? Só para manter a notação consistente com o que está ali. Porque ali eu não estou fatorando o lambda, então aqui, como eu estou fatorando esse lambda aqui, eu estou colocando aqui embaixo para ficar consistente. Dúvidas? É isso aí, pessoal. Próxima vez que verem um infinito pela frente de vocês, já sabem o que fazer.